Olá, sejam todos bem-vindos ao Retratos do Crime. Se você é apaixonado por histórias de mistério, casos policiais e crimes marcados por traição e segredos obscuros, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Isso ajuda muito no crescimento do canal e garante que você não perca nenhum dos próximos casos que vamos trazer por aqui. E hoje nós vamos falar de um crime que até hoje intriga quem acompanhou os noticiários da época. Um caso que abalou uma cidade inteira, onde paixão, ciúme e desejo de vingança se cruzaram em um enredo mortal. Um crime que começou como um simples desaparecimento, mas que rapidamente se transformou em manchete de jornal, chocando até mesmo os investigadores mais experientes. A história se passa no início dos anos 2000, em uma cidade do interior paulista, conhecida por ser tranquila, quase parada no tempo, onde todos se conheciam e a rotina raramente era quebrada por algo fora do comum. Mas em meio a esse cenário de aparente paz, escondia-se uma trama sombria. Um relacionamento amoroso que parecia comum, mas que escondia segredos inconfessáveis, envolvendo 3 pessoas presas em uma teia de mentiras, promessas não cumpridas e sentimentos que ultrapassaram os limites da razão. Naquela época, poucos poderiam imaginar que o desaparecimento de um jovem trabalhador daria início a uma investigação que revelaria um dos crimes passionais mais cruéis da região. Um caso em que o amor deixou de ser sentimento e se transformou em arma. Hoje, você vai conhecer todos os detalhes do chamado trio amoroso fatal e entender como uma relação proibida, quando descoberta, pode desencadear uma tragédia irreversível. Fique comigo até o final deste vídeo para conhecer toda a linha do tempo, desde o desaparecimento misterioso até a prisão das culpadas. E claro, deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que esse foi apenas um crime de paixão ou uma vingança cuidadosamente planejada? O sumiço de Ricardo Menezes começou a intrigar logo nas primeiras horas. Era terça-feira, 12 de agosto de 2003. Ele saiu da metalúrgica onde trabalhava, pouco depois das 18, como de costume. Porém, naquele dia, em vez de ir direto para casa, comentou com colegas que tinha um encontro importante. Não deu detalhes, e isso acabou despertando curiosidade. Às 20, a mãe tentou ligar para ele, mas o celular caiu direto na caixa postal. Ao longo da madrugada, familiares insistiram nas chamadas, sem resposta. Esse comportamento era estranho, já que Ricardo costumava avisar até quando ia se atrasar. Na manhã seguinte, a família foi até a delegacia registrar o desaparecimento. A polícia iniciou buscas pela cidade, checando hospitais, bares e até a estrada que ligava o bairro industrial ao centro. Amigos contaram que ele vinha agindo de forma estranha nas últimas semanas, como se escondesse algo. A primeira pista concreta veio de vizinhos de Juliana Martins, que disseram ter visto Ricardo entrar na casa dela na noite em que sumiu. Isso colocou a jovem no centro da investigação desde os primeiros dias. 3 dias depois, a angústia chegou ao fim, mas da pior forma possível. Um grupo de trabalhadores rurais encontrou um corpo em avançado estado de rigidez, jogado em uma área de mata, às margens de uma estrada vicinal pouco movimentada. Quando a polícia chegou ao local, constatou que se tratava de Ricardo. Ele estava caído de bruços, com a camiseta rasgada e múltiplas marcas de faca pelo peito e abdômen. Os braços apresentavam cortes defensivos, indicando que ele tentou lutar para sobreviver. A cena era brutal. Havia sinais de arrasto no chão, o que levou os investigadores a concluir que o corpo foi retirado de um carro e abandonado às pressas. No bolso, apenas sua carteira de identidade, sem dinheiro ou celular. O delegado responsável declarou à imprensa que não se tratava de um crime comum. Pelas evidências, podemos dizer que foi um ataque de ódio, algo pessoal. Não é latrocínio, é acerto de contas. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. A imagem de um jovem, conhecido por todos, sendo encontrado de forma tão cruel, abalou a comunidade, que passou a cobrar respostas imediatas da polícia. Logo após a descoberta do corpo, os investigadores precisavam entender quem teria motivos para querer Ricardo morto.
A linha de investigação começou pelo círculo mais próximo. E aí surgiram dois nomes que logo chamaram a atenção: Carla Ribeiro e Juliana Martins. Carla, namorada oficial de Ricardo, era descrita por vizinhos como uma jovem calma, dedicada ao trabalho e sempre ao lado do companheiro. Mas no depoimento demonstrou nervosismo e caiu em contradições. Primeiro, afirmou que havia passado a noite em casa sozinha. Mais tarde, pressionada, disse que tinha se encontrado com amigas, mas não conseguiu dar detalhes consistentes sobre horários e locais. Essa mudança de versão fez com que os investigadores passassem a vê-la não apenas como uma testemunha, mas como uma possível suspeita. Já Juliana, de 24 anos, amiga próxima de Carla, admitiu que realmente esteve com Ricardo na noite do desaparecimento. Contou que os dois discutiram porque ele não queria assumir o relacionamento em público e que Ricardo teria saído de sua casa irritado. Porém, vizinhos relataram ter ouvido barulhos intensos vindos da residência de Juliana naquela noite, o que enfraquecia sua versão. Com duas mulheres ligadas diretamente à vítima, ambas com possíveis motivos passionais, o caso se tornou um quebra-cabeça para a polícia. A dúvida inicial era: as duas disputavam o amor de Ricardo ou havia algo muito maior escondido por trás? Foi então que os investigadores decidiram ir mais fundo. O delegado responsável solicitou a quebra do sigilo telefônico das duas suspeitas. A expectativa era encontrar mensagens em que uma falasse mal da outra ou ameaçasse Ricardo. O que ninguém imaginava era que essa decisão revelaria uma verdade ainda mais perturbadora. Ao analisar as conversas, a polícia descobriu que Carla e Juliana não eram rivais, como se acreditava. Na realidade, elas trocavam mensagens constantes, algumas carinhosas, outras cheias de ódio direcionado a Ricardo. Em um dos diálogos, Juliana escreveu: "Ele pensa que pode brincar com a gente. Hoje vai ser diferente." E Carla respondeu: "Chega de humilhação. Hoje ele não vai mais enganar ninguém." Esse conteúdo mudou completamente o rumo das investigações. As mensagens deixavam claro que as duas sabiam da traição, se aproximaram por conta disso e, em vez de brigar entre si, formaram uma aliança mortal contra Ricardo. Para o delegado, a descoberta foi crucial. O que parecia ser um triângulo amoroso comum revelou uma conspiração. Elas deixaram de ser vítimas de uma mentira e se transformaram em cúmplices de um crime bárbaro. De acordo com a investigação, Ricardo foi atraído até a casa de Juliana na noite de 12 de agosto de 2003. Ele acreditava que teria uma conversa íntima com a amante, talvez uma tentativa de resolver de vez a relação. O que Ricardo não sabia é que Carla já estava lá dentro, escondida, aguardando sua chegada. A polícia concluiu que tudo foi cuidadosamente combinado pelas duas mulheres. Juliana o recebeu na sala, tentando manter um clima de normalidade. Eles começaram a conversar, mas logo a discussão se intensificou. Ricardo insistia que não poderia assumir o relacionamento, enquanto Juliana cobrava explicações sobre as promessas não cumpridas. Foi nesse momento que Carla surgiu. A presença da namorada oficial deixou Ricardo completamente surpreso. Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindo da casa por volta das 21h30. O que parecia ser apenas uma briga verbal se transformou em violência. Segundo a perícia, houve luta corporal. Cadeiras foram derrubadas, um copo se quebrou no chão, e marcas de sangue foram encontradas em diferentes pontos da sala. Ricardo tentou se defender, apresentando cortes nas mãos e nos braços, típicos de quem tenta bloquear golpes de faca. Os investigadores acreditam que Juliana foi a primeira a desferir um golpe, enquanto Carla o segurava. Foram pelo menos 10 perfurações, a maioria concentrada no peito e abdômen, atingindo órgãos vitais. O ataque foi tão intenso que os vizinhos ouviram o barulho de móveis arrastados e objetos quebrando. Após a morte, o pânico tomou conta. As duas, agora cúmplices, precisavam se livrar do corpo. Enrolaram Ricardo em lençóis e o arrastaram até o carro de Juliana. Marcas de sangue foram encontradas no porta-malas, confirmando a versão da polícia.
Naquela madrugada silenciosa, dirigiram até uma estrada vicinal deserta. Lá, retiraram o corpo às pressas e o abandonaram entre a vegetação, acreditando que demoraria dias ou até semanas para ser encontrado. Mas o descuido em ocultar evidências e o fato de terem agido por impulso, sem planejamento profissional, foi determinante para que a investigação desvendasse o crime rapidamente. O julgamento de Carla Ribeiro e Juliana Martins aconteceu em 2006, quase 3 anos após o crime. Durante esse tempo, a história já havia se transformado em um espetáculo midiático. Programas de televisão exploravam o caso diariamente. Jornais estampavam fotos das duas, mulheres lado a lado, e manchetes falavam em aliança mortal e trio amoroso de sangue. Quando o tribunal abriu suas portas, a sala do júri ficou lotada. Jornalistas, curiosos e familiares disputavam espaço. Do lado da família de Ricardo, dor e revolta. A mãe dele, durante uma entrevista, chegou a dizer: "Meu filho pode ter errado, mas não merecia essa morte cruel." Durante o julgamento, as defesas adotaram estratégias diferentes. A equipe de Carla tentou pintar Juliana como a verdadeira assassina, alegando que ela sofria de ciúmes doentios e que teria cometido o crime em um ataque de fúria. Já a defesa de Juliana insistia que Carla era a mente por trás do assassinato, movida pelo desejo de vingança e pelo orgulho ferido. No entanto, as provas digitais, as mensagens trocadas entre as duas, desmontaram qualquer versão de inocência. Os jurados tiveram acesso a trechos das conversas em que elas falavam claramente sobre dar um fim em Ricardo. Um dos promotores foi direto em sua acusação: "Não estamos diante de 2 vítimas enganadas por um homem. Estamos diante de 2 cúmplices que decidiram que a vida de Ricardo não valia nada. Juntas planejaram, executaram e tentaram ocultar o crime." Ao final, o júri foi unânime. Carla e Juliana foram condenadas a 22 anos de prisão cada uma, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O julgamento de Carla Ribeiro e Juliana Martins aconteceu em 2006, quase 3 anos após o crime. Durante esse tempo, a história já havia se transformado em um espetáculo midiático. Programas de televisão exploravam o caso diariamente. Jornais estampavam fotos das duas, mulheres lado a lado, e manchetes falavam em aliança mortal e trio amoroso de sangue. Quando o tribunal abriu suas portas, a sala do júri ficou lotada. Jornalistas, curiosos e familiares disputavam espaço. Do lado da família de Ricardo, dor e revolta. A mãe dele, durante uma entrevista, chegou a dizer: "Meu filho pode ter errado, mas não merecia essa morte cruel." Durante o julgamento, as defesas adotaram estratégias diferentes. A equipe de Carla tentou pintar Juliana como a verdadeira assassina, alegando que ela sofria de ciúmes doentios e que teria cometido o crime em um ataque de fúria. Já a defesa de Juliana insistia que Carla era a mente por trás do assassinato, movida pelo desejo de vingança e pelo orgulho ferido. No entanto, as provas digitais, as mensagens trocadas entre as duas, desmontaram qualquer versão de inocência. Os jurados tiveram acesso a trechos das conversas em que elas falavam claramente sobre dar um fim em Ricardo. Um dos promotores foi direto em sua acusação: "Não estamos diante de 2 vítimas enganadas por um homem. Estamos diante de 2 cúmplices que decidiram que a vida de Ricardo não valia nada. Juntas planejaram, executaram e tentaram ocultar o crime." Ao final, o júri foi unânime. Carla e Juliana foram condenadas a 22 anos de prisão cada uma, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O chamado caso do trio amoroso fatal ficou registrado como um dos crimes passionais mais chocantes do início dos anos 2000. Uma história em que o amor se transformou em ódio e a amizade se converteu em cumplicidade mortal. Ricardo Menezes pagou com a própria vida pelas escolhas e pelas mentiras que mantinha, mas sua morte brutal também destruiu o destino de 2 mulheres que, em vez de se afastarem, se uniram para cometer um assassinato cruel. A comunidade até hoje lembra desse crime como um alerta de até onde
obsessão e o desejo de vingança podem levar. Um caso que mostra que quando os sentimentos se tornam veneno, ninguém sai ileso. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Retratos do Crime. Esse caso chocante nos faz refletir. Você acredita que Carla e Juliana agiram movidas apenas pela emoção do momento? Ou que tudo foi uma vingança calculada desde o início? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar outros casos como este. Até a próxima!